corujas do Palavras Cruzadas, hoje eu vou falar de um clássico, e um clássico com uma participação pessoal minha ali que fui num lugar histórico. Atenção, o Diário de Anne Frank, por Otto Frank e Mirjam Pressler. Fotos e textos inéditos nessa edição aqui. O relato pessoal mais emocionante sobre o Holocausto continua surpreendendo e impressionando. O Diário de Anne Frank foi um dos livros assim que eu li mais de uma vez, 2,5, talvez o meia é porque eu tive que rever algumas coisas. Mas, para quem não conhece a história da Anne Frank era uma menina que holandesa, morava em Amsterdã, e ela é de uma família judia. E durante a ocupação alemã, eles se refugiam numa parte do escritório do pai, onde ele trabalhava, tinha um armário que encobria uma escada que dava para um anexo. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu era muito nova, eu não conseguia visualizar isso. Então eu achava que eles moravam dentro de um armário. Olha que loucura. E depois, obviamente, foi claro que não. Só que eles viveram anos ali refugiados. Sim, eles passaram anos dentro de um anexo que tinha quarto, banheiro, uma estruturinha ali, mas sem poder fazer um ruído, sem poder ver a luz do dia, porque todas as janelas tinham que ser tapadas com panos escuros, porque se achassem por um segundo que tinha uma família escondida ali, obviamente eles seriam presos, e vocês sabem o que acontecia quando os judeus eram presos pelos alemães, iam parar nos campos de concentração. A Anne Frank recebeu esse diário dela de presente, e era uma coisa que ela guardava muito, porque ela queria ser escritora. E ela começa a escrever, uma vez que ela vai para dentro desse anexo com a família, e não só a família dela, tinha uma outra família junto, ela começa a escrever o diário dela. Ela manteve esse diário de 12 de junho de 1942, que é o primeiro registro, e 1º de agosto de 1944. E essa é uma das grandes mágicas deste livro, porque eu não conheço nenhuma outra história que, de fato, você acompanhe o dia da pessoa, de fato, histórico, que viveu de verdade. Uma coisa é a pessoa que sobreviveu contar como foi. Né? A gente tem vários relatos desse jeito. Você tem as histórias contadas pelos olhos de outros, com cartas e registros e tudo mais. Mas isso aqui é um livro praticamente inteiro contado pela Anne. Ela está contando esse livro. Você está com ela naquele momento que ela estava escrevendo, sentadinha ali, sem poder fazer um ruído sequer, porque senão ela tinha, enfim, o risco deles serem pegos. Com racionamento de comida, com racionamento de água, com racionamento de tudo que vocês podem imaginar, e crescendo ali dentro. Fazer o quê? É claro que a empresa do pai continuou funcionando e eles passavam alguns alimentos, traficavam coisas, mas ninguém podia saber que eles estavam ali. A Anne, inclusive, começa um relacionamento com o filho da outra família, que tem uma idade próxima, tem as brigas. Você imagine passar anos enclausurado, é uma prisão com mínimo de estrutura, com outras famílias, sem poder fazer mais nada, com todas as limitações do mundo. Bom, a Anne passa, eu podia ler vários trechos aqui para vocês do relato da Anne Frank, mas eu gostaria muito que vocês se permitissem conhecer essa história dessa menina que passou tantos anos presa ali, com muita fé de que ia sobreviver. E não é um spoiler dizer para vocês que ela não sobrevive. A família é delatada e até hoje um dos grandes segredos assim de momentos históricos, assim, de pessoas históricas, é descobrir quem que delatou a família Frank, né? Pois bem, eles são levados para o campo de concentração. A Anne vai para Auschwitz junto com a irmã. Aqui no final, no pós-fácil, você tem um pouco um resumo em 2 páginas do que aconteceu com eles. Recentemente, acho que foi coisa do ano passado, agora em 2017, saiu que a data da morte da Anne Frank nunca foi muito clara, mas sempre foi dito que ela estava muito próxima da libertação do campo. A libertação do campo aconteceu em abril de 45, 12 de abril de 1945, e dá-se a data de que ela teria morrido em fevereiro de 45, então daria aí 2 meses para a libertação do campo. É uma pena. Ela e a irmã morreram de tifo, teve uma onda de tifo no campo de concentração e elas infelizmente não sobreviveram. O único sobrevivente da família foi o pai, o Otto Frank. Quando ele sai do campo de concentração, sem saber se a família está viva ou não, ele vai atrás de quem ele conhecia e tudo mais, e descobre que elas não sobreviveram. Porém, uma das moças que trabalhava lá na empresa e que ajudou eles durante todos aqueles anos, viu o diário da Anne Frank depois que os nazistas passaram por ali e guardou. Entregou para o Otto. E aí o Otto fez um favor para o mundo de fazer aquilo que a Anne Frank sempre quis, se tornar escritora. E, portanto, esse é um dos livros mais vendidos no mundo, é um dos livros que mais teve edições no mundo, é uma obra, e se tem tanta gente assim afim, eu acredito que você possa se beneficiar do conhecimento histórico e do conhecimento humano desse livro. A história da Anne Frank é incrível, é incrível.
Aí vai uma dica. Eu lá para 2015, 2016, eu fiz um post aqui no Palavras Cruzadas sobre um livro de uma amiga da Anne Frank. E curiosamente elas têm uma foto muito parecida. Vale olhar esse post. É da Nanette Blitzkönig, que ela fala que eu sobrevivi ao Holocausto, enfim, é um livro da narrativa dela, mas ela conta hoje como foi aquele momento. E é muito forte aquela narrativa. Um livro bastante curto para você que tem interesse nessa época, mas é uma narrativa de uma mulher que viva ainda, contando essa história, e uma das últimas pessoas a ver a Anne Frank viva. Tem bastante essa curiosidade, inclusive. Um relato pessoal meu é que eu fui para Amsterdã e eu fui à casa da Anne Frank. E aí eu vi, você pode visitar, eles criaram todo o museu ao redor, e você vê exatamente onde era o escritório, que hoje é parte do museu, e onde é o armário, você sobe a escada, eles mantiveram, e claro, recolocaram algumas peças ali, para ver como eles viviam. Então, as fotos que ficavam na parede, a cama, como é que era o banheiro. Então, assim, é muito forte. Agora, se por acaso você for para lá, né? Estou nadando em dinheiro e posso ir a Amsterdã. Ai, que delícia. Por favor, leia o livro antes, porque senão você não vai ter essa conexão. Eu cheguei lá num certo momento e eu chorava, porque é muita emoção, principalmente na parte que já não é mais o local onde eles ficaram, é a parte do museu, mas tem os relatos do pai. Quando o pai fala da filha, quando fala daquele momento e tudo mais. De novo, tem que ter tido essa referência da leitura do livro e conhecer a história. Mas vale a visita, tá? O museu com a casa da Anne Frank em Amsterdã é um lugar a ser visitado futuramente por você. Um beijo para todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Palavras Cruzadas desta semana fica por aqui com essa dica maravilhosa. Lembrando, por favor, me siga nas redes sociais, acione o sininho, cadastre-se no canal. Toda terça-feira eu trago uma dica de livro nova para vocês. Um beijo e até a próxima semana.